Queridos, paz do Senhor, amém? Vamos à palavra de Deus, Atos dos Apóstolos. Eu quero ler com os irmãos em 3 capítulos diferentes. Atos capítulo 1, versículo 8. Atos 1, 8. Depois o capítulo 2, versículos 22 ou 24. E por último o capítulo 11 e versículo 26. Está escrito assim: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Capítulo 2, versículo 22, 23 e 24. Varões israelitas, escutai estas palavras: a Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus, entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificaste e mataste pelas mãos de injustos, ao qual Deus o ressuscitou, soltas ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Capítulo 11, versículo 26, está escrito assim: E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Amém? Pode retomar teu assento. Em nome de Jesus, sempre é um prazer estar com os irmãos. Obrigado, pastor, pelo convite, pela oportunidade. Muito agradecidos. Aqui nos presentes, saudações de paz. É sempre muito bom estar com os irmãos. A semana passada eu estive cá, vim apenas só. E agora está minha esposa, a Sandra, está também o Seu, nosso filho. E é muito bom tê-los conosco também essa noite. Amém? Vamos à palavra de Deus. Eu quero pensar com os irmãos a respeito daquilo que é um chamamento que todos os cristãos têm e não podemos ou não devemos perder consciência desta questão, que é a questão de sermos evangelistas, ou então levarmos a palavra do Senhor às pessoas. Todos os discípulos de Jesus foram chamados, são literalmente vocacionados a serem pregadores, não no púlpito, não na igreja local, mas testemunhas do Senhor Jesus Cristo, onde quer que Ele estiver. A igreja, ela foi feita, foi criada, nasceu com um propósito, e esse propósito passa pelo testemunho de levar o Cristo às pessoas, ou então de testemunhar a Jesus Cristo, o Nazareno, nosso Senhor. E a igreja primitiva, que é o nosso modelo, haja vista que particularmente nós pentecostais, quando lemos Atos dos Apóstolos, nos identificamos com as histórias de Atos dos Apóstolos, entendemos que é a nossa história. E assim como essa igreja primitiva foi uma igreja missionária, missional, nós também devemos ser. Nós temos a obrigação também de levar o evangelho a toda a criatura, que começa pela nossa cidade, começa em casa, passa pela rua, vai pelo bairro, toca a cidade, toca o estado, toca o país e até mesmo o mundo afora. Quando nós lemos na Escritura Atos dos Apóstolos, é simplesmente impactante o crescimento da igreja. Como a igreja dos primeiros capítulos de Atos, que começa com quase 120 pessoas, quando termina a história do livro e lemos a história da igreja, encontramos um número espantoso de crescimento. A pergunta que não se cala é: como é que a igreja primitiva conseguiu sair de números tão pequenos para números
exuberantes, quase que absurdos, porque eles conquistaram cidades, conquistaram quase que o Império Romano. Estavam em pouco tempo em regiões distantes daquele império, sendo eles gente simples, cidadãos de uma nação que era quase que sem expressão considerável lá no Oriente, diante do grande Império Romano. Não tinham patrocinadores humanos, obstáculos e barreiras que encontraram, e mesmo assim eles conseguiram crescer absurdamente. E é tão interessante que desse contexto de uma igreja que começa com pouca gente, aquilo que eles fizeram foi tão relevante que até hoje, no Ocidente, nós reverberamos aquilo que eles viveram. Os nossos nomes, os nomes das nossas cidades, os nomes dos estados, acabam revelando o quanto eles foram relevantes e continuam falando para os nossos dias. Os João, os Mateus, os André, os Filipe, as cidades como São Paulo, são cidades e nomes desses homens que começaram ali em Jerusalém, e 2.000 anos depois estavam falando sobre eles, do que eles fizeram, como eles viveram e os feitos de Deus através da vida deles. E a pergunta que não se cala é: como é que essa igreja conseguiu alcançar cidades, alcançar o mundo, se eles eram tão limitados quanto nós, com dificuldades como nós temos, com desafios como nós temos? E diga-se de passagem, embora tinha ali a Pax Romana, tinha ali as infraestruturas que facilitariam tudo, hoje nós temos sem dúvida muito mais facilidade de alcançar pessoas. Não digo na questão da transformação, mas nas possibilidades de chegar à pessoa, de alcançar a pessoa. E eles, mesmo sem ter as ferramentas que temos hoje, eles chegaram, eles alcançaram, eles influenciaram, revolucionaram o mundo em que eles viviam. 3.000 conversões, 5.000 conversões, multidões se rendendo aos pés do Cristo. E embora tenham grandes nomes a destacar, como Pedro, como Paulo, Filipe, Estevão, Natanael não, perdão, estou aqui fazendo confusão, como outros evangelistas que foram de grandes destaques, é fundamental que se diga que os grandes missionários foram o povo simples, que viajaram de uma cidade para outra, aqueles que trabalhavam com mercados, aqueles que estavam viajando de uma cidade para outra, levando o seu negócio, os que montavam tenda, onde iam, levavam o evangelho, onde chegavam, apregoavam boas novas. Porque é fundamental que se diga que a igreja primitiva, ela não se resume às igrejas que nós temos as cartas, como Coríntios, como Efésios. Tem outras igrejas que não têm cartas enviadas a elas, mas que existiram, que não foram fundadas pelos apóstolos. Começaram como semente desses missionários aqui, que eram empresários, que trabalhavam com alguma coisa aqui, e nas suas viagens apregoavam o Cristo. E a pergunta é: como é que eles conseguiram isso? O que é que eles tinham de tão diferente de nós? Eles foram como nós, as mesmas paixões que nós, as mesmas limitações que nós, os mesmos quase que obstáculos que nós, os impedimentos, os empecilhos, as muitas barreiras, as perseguições, e mesmo assim eles cresceram. E o que eles tinham? Algumas verdades que nós sabemos, todos sabemos, básicas, mas eu quero partilhar com vocês. Eles tinham essa consciência de que eles precisavam apregoar o evangelho. Filipe vai até Samaria, em Samaria apregou o evangelho.
Estevão sendo apedrejado, ele pregou o Evangelho. Onde eles chegavam, eles comunicavam o Evangelho. E dentre as muitas coisas que eles tinham, 3 básicas quero pensar com vocês. A primeira deles está aqui nesse texto de Atos 1:8, que é uma promessa que vai se cumprir em Atos 2. Jesus diz para eles: olha, vocês vão ser minhas testemunhas ao ouvir sobre vós o poder do Espírito, o Espírito Santo, na Judeia, Samaria, até os confins da terra. E diz a palavra que os apóstolos então vão aguardar. E Atos 1:14 diz que eles estavam orando unanimemente, perseveravam na oração, até que de repente em Atos 2 sopra o vento, enche a casa, vê sobre eles línguas como que de fogo, e diz a palavra que todos foram cheios do Espírito Santo de Deus e falavam em línguas como que o Espírito os concedia. Essa igreja primitiva, ela literalmente conseguiu influenciar, impactar, tocar o contexto em que ela vivia, o contexto em que ela estava inserida. Primeiro, pelo fato de que ela foi cheia, foi revestida pelo poder do Espírito Santo de Deus. Se nós quisermos influenciar o contexto em que nós estamos, na família, na faculdade, aqui no bairro, onde estamos como cidade, se nós quisermos influenciar, tocar a cidade, tocar a família, tocar os amigos, tocar o bairro, tocar as pessoas que estão próximas de nós, nós precisamos ter consciência de uma coisa: a missão que nos foi incumbida, ela é exuberante, ela é grande, ela é sublime, e nós mesmos não temos capacitação suficiente para cumpri-la. Precisaremos de algo que vem do alto. Precisaremos de quê? Do revestimento de poder que vem da parte do Senhor. A igreja jamais deve negligenciar o poder dinâmico, aquilo que nos dinamiza, aquilo que é o dínamos, aquilo que é o dinamite que vem do Senhor, o poder do Espírito Santo de Deus. Não podemos perder esta marca, porque a igreja primitiva, ela foi revestida, ela foi cheia, e depois que ela é cheia, ela sai apregoando o Evangelho, e ela alcança muitas pessoas. Em um tempo de ceticismo, como diria Timothy Keller, em um tempo secular, do secularismo, em um tempo que há dúvidas com relação ao sobrenatural, em um tempo em que as pessoas questionam o transcendente, a igreja precisa ser um baluarte que está dizendo: olha, se o mundo é cético, se o mundo não crê em sobrenatural, quando alguém tiver contato conosco, ele vai ouvir e ele vai perceber que a nossa vida é marcada por algo que é sobrenatural, o poder do Espírito Santo. Quando eles terem contato conosco, eles precisam saber que existe um grupo que acredita na intervenção do divino ainda hoje. E sem dúvida, assim como a igreja primitiva cresceu absurdamente ali, porque foi revestida de poder, pode-se dizer também que os pentecostais cresceram absurdamente. Sabe por quê? Por causa disso, do poder do Espírito Santo. Porque até 1901 não existiam, digamos, pentecostais modernos como temos hoje.
E a pergunta que não se cala é: como é possível que até 2012 já existiam no mundo cerca de 650 milhões de pentecostais? E estima-se que talvez até 2050 serão no mínimo 1 bilhão de pentecostais no mundo. A pergunta é: mas o que aconteceu? Como é possível? O século XIX é conhecido como o século das missões. Investiu-se muito em missões, dinheiro, escola, igrejas, missionários, muito dinheiro. Mas no final do século XIX se percebeu que o resultado era pouco. Apenas 3 milhões e meio de gentes foram alcançadas naquele século. Mas no século passado, 100 anos de Pentecoste, 100 anos em que o Espírito Santo é enfatizado como um Espírito que empodera, que capacita, missionário. Em 100 anos, quase 600 milhões de pessoas foram alcançadas. É o poder do Espírito Santo sobre a igreja. Não podemos negligenciar isso. Não podemos abrir mão desta verdade. A igreja precisa se render aos pés do Senhor, chorar aos pés do Senhor e clamar pelo revestimento que vem do alto, e clamar por aquilo que os livros não poderão nos dar, e clamar por aquilo que os homens não poderão nos dar. Clamar pelo poder que vem do Espírito Santo de Deus. A igreja primitiva, entenda isso. Se hoje, que o cristianismo é em torno de 36% da população mundial se diz cristã, entre católicos, evangélicos, ou então protestantes e católicos ortodoxos. Se hoje é urgente sair pelo mundo, pregar o evangelho, imagine em Atos, o começo da igreja, em que eram quase que 120 pessoas. Talvez podemos falar em talvez 500, né? Porque Jesus apareceu a ressurreição para 500, mas vamos pensar que em Atos 120 pessoas. Se hoje 36% da população mundial se diz cristã, é urgente que se pregue o evangelho. Imagina Atos 1, em que eram apenas ali quase 120 pessoas no mundo. Era muito mais urgente ainda. Só que mesmo sendo muito urgente, em Atos 1, que a igreja saísse pelo mundo a pregar o evangelho, Jesus diz para eles: fiquem em Jerusalém. Era urgentíssimo sair, mas mesmo sendo urgente sair, há uma necessidade de ficar. E a igreja precisa entender isso. Nós devemos ir. É urgente que a gente vá pregar o evangelho, mas há uma necessidade, porque como diz John Stott, antes que Deus enviasse a igreja para o mundo, Ele enviou o Espírito para a igreja. Antes que a gente saia, temos que ficar e sermos cheios, revestidos de autoridade e poder que vem do Espírito Santo de Deus. E aqui tem duas implicações de por que é importante que a gente vá, antes de ir, seja cheio. Primeira implicação é que ser cheio do Espírito dará para nós ousadia para testemunhar. A igreja precisará de ousadia. Por quê? Porque o evangelho é escárnio para muitos. O evangelho é vergonha para o mundo. O evangelho vai escandalizar a sua família. E você poderá passar por vergonha, pode ser humilhado, pode ser desprezado por pregar o evangelho. Para que você consiga fazer isso, precisará de ousadia. Para que você pregue o evangelho, independentemente das reações possíveis. E quando você lê a Escritura, você percebe que a igreja passou por isso. Pedro, antes do revestimento de poder, negou Jesus diante de uma única mulher.
e não aceitou reconhecer que andava com ele. Mas diz a palavra que em Atos 4, Pedro está sendo interrogado pelo Sinédrio, que disseram para ele: ou vocês negam, ou vocês param de pregar esse evangelho, ou vocês param de pregar este nome, ou então vocês vão ser mortos. E Pedro não vai negar mais. Por quê? Porque ele passou pelo Pentecoste, ele foi cheio de ousadia. E Pedro vai dizer, sabe o quê? Mais vale obedecer a Deus do que os homens. Me matem logo se for preciso, mas eu não vou parar de pregar o evangelho. Antes do revestimento de poder, Pedro negou porque tinha medo de morrer. Mas depois de Pedro ser cheio do Espírito Santo, Pedro não negou, disse: olha, se quiser me matem logo, mas eu vou obedecê-lo, eu vou levar a mensagem, eu vou testemunhar e dizer que ele é Senhor. Se tiver que morrer, eu morrerei, mas eu não me calarei, eu vou testemunhar a respeito de Jesus. Então esse poder do Espírito, ele nos dá ousadia. Ah, mas eu estou com vergonha, ah, mas eu não consigo. Busque o poder que vem do alto, que ele vai nos capacitar ousadamente para testemunhar de Jesus Cristo. Segundo, este poder do alto nos dá autoridade. E a gente não pode perder essa dimensão do reino de Deus. Não podemos pregar o reino de Deus sem a dimensão do Espírito, sem a dimensão pneumatológica, sem esse aspecto poderoso do reino. O reino de Deus sem ação do Espírito, ele é morto. E a gente precisa buscar o poder que vem do alto, porque ele nos dará a autoridade para dizer aquilo que disse Pedro: eu não tenho ouro e nem prata, mas aquilo que eu tenho, autoridade, em nome de Jesus, isso eu lhe dou. Em nome dele, levanta-te e anda. A gente precisará cada vez mais do poder que vem do alto para ter autoridade. Por quê? Para saber aproveitar as oportunidades. Sabe, na família vai ter alguém doente. Sabe, na família vai ter alguém com problema. Ali é a nossa oportunidade de entrar em ação e dizer: olha, temos que ir para o médico, mas antes de ir para o médico, vem aqui que eu quero orar com você. E então nós, dos cristãos, usamos da autoridade que vem do Espírito e repreendemos a enfermidade. O Senhor ainda pode curar e o nome dele será glorificado. Essa autoridade que vem do Espírito nos capacita para repreender o demônio, para curar os enfermos, libertar os cativos, no poder que é no nome de Jesus. Ah, mas isso aqui é para o pregador, para o pastor. Mentira! Isso aqui é para todos, porque está escrito: e há de ser que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne que há, jovens e filhas, idosos e crianças, até mesmo empregados e servos. Não importa quem você é, se você é pastor ou é crente novo, não importa quem você é, se você é pregador ou nunca nem pregou, eu vim dizer-lhes que esta promessa é para todos. Ele quer encher todos. Então, mãe, coloque a mão sobre o filho e repreenda a enfermidade, repreenda o demônio, abençoe ele em nome do Senhor Jesus. Esse é o tempo de irmos nas casas. E nas casas oramos pelos enfermos, e nas casas oramos por libertações, e nas casas usamos a autoridade que vem do Espírito para repreender a opressão que tem em muitos lares. Nesses lares alcançaremos muitas pessoas e o nome do Senhor será glorificado. Isso acontecia nas casas em Atos. Todos os dias, no templo e nas casas, eles estavam ali pregando e libertando muita gente, pregando e curando muita gente, pregando e fazendo prodígios em nome do Senhor. A gente precisa do poder que vem do Espírito Santo para a missão. Segunda verdade,
Atos 2, 22, 23 e 24. Depois que Pedro é cheio do Espírito, diz a palavra que ele vai agora pregar o Evangelho para aqueles que estavam nos ouvindo. Escandalizados, murmurando, Pedro explica o que estava a acontecer, que estavam sendo cheios do Espírito, cumprindo a palavra. E depois que ele faz a introdução, ele vai continuar pregando. E ele começa a pregar algo que é interessante. O que é? A segunda característica, que é a causa do sucesso da missionação da igreja primitiva, é que eles tinham uma mensagem. Eles foram cheios do Espírito. Segundo, eles tinham uma mensagem. Qual era a mensagem? Atos 2, 22, 23 e 24. Jesus, justo, varão de Deus, aprovado por Deus, foi entregue na mão de vocês. Vocês, sendo injustos, o mataram, mas Deus o ressuscitou, porque a morte não poderia detê-lo. Sabe o que é? Eles tinham uma mensagem. Qual? Jesus. Jesus era a mensagem que a igreja primitiva pregava. Atos 5, 42. No templo, nas casas, todos os dias, eles ensinavam que Jesus era o Cristo. A igreja primitiva, ela impactou o mundo da época. Por quê? Porque eles tinham uma mensagem: Jesus Cristo. Eles pregavam sua morte, eles pregavam sua ressurreição, eles pregavam sua ascensão, eles pregavam sua segunda vinda. A igreja primitiva, onde quer que ela chegava, eles estavam anunciando: Jesus é o Senhor, morreu na cruz, mas ressuscitou, venceu a morte no terceiro dia, foi para o céu e brevemente Ele virá buscar a sua igreja. Por isso, enquanto tempo, arrependam-se, arrependam-se e arrependam-se. A igreja não deve jamais trocar a mensagem. Se ela quer alcançar o mundo, se ela quer tocar a cidade, ela precisa ter uma mensagem. Jesus Cristo é a nossa mensagem. As pessoas precisam vir para a igreja, ter contato com a gente e ouvir aquilo que eles não ouvirão lá fora. Eles lá fora poderão ouvir 7 passos para aquilo, 5 passos para a prosperidade, 5 passos para o sucesso. Ah, você é contra? Não, mas não deve ser o carro-chefe. Nós temos uma mensagem. Que mensagem? O Cristo. Ah não, mas o mundo anda doente. Para um mundo doente, Jesus é a cura. Ah, mas o mundo anda em guerra. Para o mundo em guerra, Jesus é a paz. Ah, mas o mundo anda perdido. Para o mundo perdido, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Ah, mas o mundo precisa de vitória. Para o mundo perdido em guerra, sem vitória, Jesus é a vitória. Venceu o pecado, venceu o diabo, venceu o mundo e venceu a morte, e nele somos mais do que vencedores. Ah, mas o mundo anda sedento. Se o mundo está sedento, Jesus está dizendo: se alguém está com sede, venha a mim e beba, porque como diz a Escritura, quem crê em mim, rios de águas vivas fluirão sobre o seu ventre. Jesus e a mensagem a ser pregada, a mensagem que vai mudar a família, a cidade, o estado, o país, o bairro, se chama Jesus Cristo de Nazaré. É fundamental que a igreja, é fundamental que o mundo, é fundamental que os homens, quando terem contato conosco, eles possam ouvir: olha, Buda dizem que salva, mas não salva. Maomé também. Lá no bandismo também é legal, né? Mas sabe o que? É nenhum outro nome no céu, debaixo do céu e debaixo da terra nos foi dado,
pelo qual devemos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. É fundamental que a igreja não troque a mensagem, porque a mensagem que o mundo precisa é Cristo. Cristo é a mensagem que vai mudar a história da humanidade. Cristo é a mensagem que vai mudar a história da cidade. Nós não devemos jamais trocar a pregação sobre a cruz, sobre a ressurreição, sobre a sua segunda vida, sobre o fim dos tempos, e muito menos sobre viver aqui com Jesus, porque Jesus é a mensagem transformadora. Onde eles chegavam, onde eles sentavam, nas escadas que entravam, onde se reuniam, a pregação era Jesus, 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 Jesus e Jesus. E a necessidade da humanidade é a mesma. Os homens, apesar dos contextos diferentes, são todos ainda pecadores. Têm todos ainda o pecado original. São todos depravados. E para um mundo formado por gente depravada, e aqui tem a ver com pecaminosidade e inclinação para o pecado, distanciamento de Deus, só Cristo é o caminho que nos levará à presença do Criador. Só Cristo é a reconciliação. Por isso, jamais devemos trocar e ofuscar esta mensagem por algo que aparentemente dá certo. Tudo aquilo que dá certo e não centraliza Cristo deve ter algum inchaço. E a gente não quer inchaço, a gente quer crescer bem, saudável, centrados em Jesus. Jesus como aquele que é a mensagem que está nos guiando. Eu lembro como se fosse hoje, 2015, eu conversando com um pregador que eu gosto, e eu pedi para ele 3 conselhos, e ele me deu uma espécie de 3. Ele disse: olha, pregue a mesma mensagem de ontem, hoje e sempre. Jesus é a mensagem. Sabe o que é? No Antigo Testamento, Jesus era a mensagem. Por quê? Porque eles aguardavam pelo Messias que viria. Então, a mensagem do até era: o Messias virá, o Cristo virá, o Redentor virá. No Novo Testamento, a mensagem é: Ele veio, Ele já esteve aqui, Ele morreu na cruz, Ele ressurgiu, Ele foi para o céu e tão breve voltará para nos buscar, e tão breve arrebatará a sua igreja. No até, Ele virá. No NT, Ele já veio, Ele se encarnou, se fez carne, morreu na cruz por amor, mas ressurgiu vencendo a morte e foi para o céu, e estamos aguardando por Ele. Por isso, tanto no Antigo Testamento como no Novo, Jesus é a mensagem. E nós não devemos trocar a mensagem, porque esta mensagem é aquela que transformou e impactou o mundo daquela época. E tenho certeza, é ela que vai mudar sua família, é ela que vai mudar seu filho, é ela que vai mudar seus parentes, é ela que vai mudar a cidade, o bairro, onde quer que nós estivermos. E terceiro, eles tinham poder do Espírito, eles tinham uma mensagem, e terceiro, eles tinham um testemunho. Atos 11:26 diz a palavra que Barnabé se encontra com Paulo e o leva em Antioquia. E em Antioquia, durante um ano, ensinam muitas pessoas. E diz a palavra que em Antioquia, pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos. Os ímpios de Antioquia, olhando para a vida da igreja, para como eles viviam e para aquilo que eles ensinavam, tentaram encontrar um nome pejorativo, espécie de bullying, que se enquadrava a como eles viviam. E o único nome que se enquadrou foi cristãos, que alguns dizem ser ou do partido de Cristo, seguidores de Cristo, ou então mais comum, pequenos cristos. Em outras palavras,
os ímpios em Antioquia, quando olhavam para a igreja, eles viam Cristo na igreja. A igreja parecia com Cristo. A igreja revelava Cristo. A igreja imitava Cristo. A igreja exalava Cristo. Cristo não era apenas a mensagem falada ou apregoada com voz, com som, querigmaticamente. Cristo era também a mensagem pregada sem voz, mas com testemunho, mas com a vida. Quando eles olharam para a igreja em Antioquia, a vida dela dizia: Jesus salva, Jesus transforma, Jesus é o Senhor, Jesus é bom, Ele é gracioso, Ele está aqui. A vida da igreja testemunhava Jesus Cristo de Nazaré. Se quisermos alcançar os de perto, e aqui é principalmente aqueles de perto que têm contato com a gente, se quisermos alcançá-los, temos que ter um testemunho, e Jesus deve ser o nosso testemunho. Não podemos ser como aquela figueira, que Jesus olhou de longe, folhas, folhas, quando chegou perto, não tem figo. Mandou secar. Não podemos, porque quem está longe olhará para nós, verá, tem folha, boa aparência, mas quando chega perto, só tem folha, não tem figo. E é interessante, a gente consegue enganar quem é de longe, mas quem é de perto sabe, só tem folha, não tem fruto. E aqui é esposo, é esposa, é filho, é pai, é mãe, é irmão, é irmã, é prima, é gente próxima, é o vizinho. Eles sabem, de longe, boa aparência, de perto, não tem fruto. A gente precisa que quem olha para a gente de longe diga, tem folha. Mas quem chega perto diga, muito mais do que folha, tem fruto. O fruto do Espírito está sobre ela. O caráter de Cristo está sobre ele. Ele está revelando a Jesus. A igreja precisará pregar sem palavras. Tem que pregar com palavras. Testemunhar o evangelho com palavras. Mas também pregá-la sem palavras. As pessoas precisarão encontrar em nossa vida o Cristo que estamos pregando. Porque eles vão procurar em nós o Cristo que estamos pregando. Se não encontrarem, não teremos sucesso. Não podemos construir um castelo bonito com palavras e destruí-lo com atitudes. Nós temos que construí-lo com palavras bonito e as atitudes torná-lo ainda mais lindo ainda. Dar os últimos detalhes, os últimos caprichos, a estética final da coisa. E alguém dizer, castelo muito bem construído, e muito bem detalhado, muito bem feito, porque tem palavras e tem testemunho. Eles pregavam Cristo e eles pareciam com Cristo. Eles pregavam Cristo e eles exalavam a Cristo. E nós precisamos, no meio da família, no meio do bairro, exalar o bom perfume de Jesus. O nosso amigo, o nosso pai, o nosso colega, a nossa amiga, o vizinho precisará olhar para nós e ainda que sem falarmos nada, dizer, você parece com Jesus. A forma como tu andas, como tu vives, revela Jesus Cristo de Nazaré. Nós somos chamados e convocados a aparecermos com o Senhor Jesus Cristo. Busquemos poder do Espírito. Não troquemos a mensagem e tenhamos um testemunho. Poder do Espírito, uma mensagem e testemunho. Somos revestidos, saímos e pregamos e vivemos aquilo que pregamos. Eu acredito que isso será usado por Deus para alcançar muitas pessoas, começando em nossa casa, começando no convívio em que nós estamos. Coloca-se em pé, por gentileza, em nome de Jesus. E eu tenho que dizer, e aqui talvez entre a importância do primeiro ponto, tudo isso
não é por força, nem por violência. É pelo poder, é pelo Espírito de Deus. Nós não iremos parecer com Jesus porque estamos sendo os corretos. É o Espírito de Deus que nos transformará dia após dia na imagem do Filho de Deus. Nós não iremos testemunhar sobre Cristo porque achamos que somos mais legais. Diante de um contexto de muito antropocentrismo, o Espírito de Deus fluindo em nós, Ele irá glorificar a Cristo através dele centralizado. E a ousadia e a autoridade não vem da nossa força, também vem do Espírito Santo de Deus. É por isso que a gente precisa, dia após dia, nos conectarmos com o Espírito Santo, buscarmos o Espírito Santo, porque deles seremos empoderados, porque deles teremos uma mensagem centrada em Cristo e porque deles seremos transformados na imagem do Filho de Deus. Não negligencia o contato com o Espírito Santo. Não abra mão do relacionamento com o Espírito Santo, porque este relacionamento é condicional para que a gente consiga cumprir a nossa missão. O Espírito Santo é um Espírito missionário. Eu gosto da palavra de um teólogo pentecostal americano que dizia: quando chega o Espírito Santo, chega também o Espírito missionário. Onde o Espírito de Deus está se movendo, o Espírito missionário também vai se mover. E a minha oração é que Ele se mova entre nós, é que Ele haja entre nós, porque Ele agindo entre nós, seremos despertados para as missões, despertados para ganharmos milhares e milhares para a glória do nome do Senhor. Pai, no nome de Jesus, rogamos ao Teu Espírito, rogamos, Senhor, sopra em nós, assim como em Pentecoste, assim como naquele dia de festa, em que pessoas de nações distintas estavam se reunindo lá em Jerusalém, e o Espírito soprou naquele lugar, e os discípulos foram cheios, empoderados para testemunhar. Nós rogamos, Senhor, nos renova, nos encha, nos revista, derrama sobre nós também o poder que vem do Espírito Santo, para termos ousadia, para termos autoridade, para orar pelos enfermos, orar pelos endemoniados, expulsar os demônios, e também apregoar o Evangelho, e também apregoar a sua morte, sua ressurreição, sua ascensão, e sua segunda vinda, e a vida eterna com o Senhor. Nos transforme, Espírito Santo, na imagem do Senhor Jesus, que nossa esposa, que o esposo, que o filho, que a filha, que o pai, que a mãe, que os irmãos, que os colegas, que os vizinhos, que o patrão e o empregado possam olhar para nós e ver Cristo em nós, Cristo formado em nós, que Cristo se revela aos outros através de nós. Senhor, se revele aos outros, às pessoas, aos nossos, através de nós. Toque-os por meio de nós, fale a eles através de nós, os toque, os impacta através da nossa instrumentalidade. Usa-nos, ó Pai, com testemunho, usa-nos, ó Pai, para a sua glória. Queremos parecer com o Senhor, e queremos ter autoridade e poder, e queremos testemunhar, e queremos também revelá-lo sem palavras, mas com testemunho, com a vivência. Assim como Jesus foi cheio do Espírito, sua mensagem era centrada no Cristo, e sua vida foi santa. E assim também como os apóstolos, cheios do Espírito, cristocêntricos, e testemunhavam com sua vida, também queremos ser cheios do Espírito, ser cristocêntricos e testemunhar com a nossa vida que o Senhor é Deus, que o Senhor transforma, que o Senhor é real, que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor é bondoso, que o Senhor é gracioso. Nos ajuda, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe e muito obrigado. Graças a Deus. Tome seu assento por alguns poucos minutos. Pastor Israel, muito obrigado, meu irmão. Eu já disse e repito, eu sou fã. Se eu pudesse ouvir toda semana, eu ouviria.
pastor Israel ministrar a palavra de Deus. Sempre somos muito edificados por sua vida, pelo ministério que Deus lhe confiou. Irmãos, nós queremos agradecer a Deus e a todos os que ontem estiveram aqui conosco. Tivemos ontem o primeiro encontro para casais da nossa igreja. A maioria dos irmãos que são casados estiveram conosco ontem. Foi bom ou não foi bom, irmãos? Eu acho que foi. De fato, foi uma noite muito leve, muito abençoadora. Valeu a pena ter estado aqui. Então, só lembrando os irmãos, a princípio, todas as últimas sextas-feiras do mês, nós teremos esse encontro. O próximo é já no dia 26 de fevereiro. A temática é a boa semeadura do casamento ou no casamento. E venha, a nossa perspectiva, a nossa proposta é apenas nos focarmos na palavra de Deus e a partir da palavra de Deus compartilharmos com os casais instruções para, como disse ontem, não apenas continuarmos casados, né? Porque há quem está apenas casado, o casamento já acabou de verdade na prática, né? Mas porque tem filho, o filho é pequeno, ou é adolescente, ou é jovem, ou tem neto, ou o divórcio custa caro, ou qualquer outra coisa, então não divorcia mais. Então o objetivo não é apenas continuar casados, mas é de fato viver um casamento abençoado, tá? Ser feliz não anula a possibilidade de enfrentar desafios, de enfrentar problemas, mas é a capacidade de entender que Deus é comigo e o amor dele é suficiente. Então a gente vai superando desafios, superando obstáculos. Então marque na sua agenda, meu irmão, você que não está aqui hoje. Nós temos muitos irmãos que foram à Central hoje, porque também tem um evento para casais do campo lá. E os irmãos estão participando lá, isso é muito bom. Mas no dia 26 de fevereiro, permitindo o Senhor, teremos então o nosso segundo encontro para os casais aqui da nossa igreja. Como já foi dito pelo diácono irmão Ivanildo, amanhã, a partir das 8h30 da manhã, a igreja estará aberta para um período de oração. E 9 da manhã começaremos a escola bíblica dominical. E se chover? Se chover, Jesus não vai voltar? Se chover, eu não vou comer. Não, eu vou jejuar porque está chovendo. Não, se chover, eu venho na EBD. A minha fé não é de açúcar. Se molhar, fica pedra. Não, a minha fé não é de papel. Se molhar, rasga. Não, a minha fé está edificada em Cristo. Então, com ou sem chuva, eu vou ao culto. Laurisvalda, pastor Israel, que é meu vizinho de bairro, né, lá em Angola, ele e a irmã Sandra. A Loli vivia no outro bairro, né, era mais tranquilo lá na Cuca. Nós que vivíamos na Vila da Mata, a gente era treinado no sacrifício. Quando chovia, irmão, era lodo, não é lodo de barro terra vermelha, não. Lodo, aquele lodo preto, sabe? Que você vai andando, andou 5 metros. E a gente andava no mínimo 1,5 km para ir no culto. Eu não tinha que reclamar. Choveu, você punha saco, põe um sapato, se não tem bota, aquela, como é que fala aquela bota de chuva? Galocha, né? Se não tem galocha, aquela comprida, você pega o sapato assim, você põe um saco plástico mesmo. Pega uma fita aqui, amarra a fita. 7 léguas, ok. Amarra aqui, põe a sacola, amarra uma fita e vai no culto. Mas não vou de bermuda porque choveu, tem água mas tem água, irmãos, água que chegava aqui assim, ó. Não, vai de calça, dobra a calça. Chegou perto da igreja, você baixa a calça, vai com um pano, se limpa, baixa a calça, ainda a gravata, e vamos cultuar a Deus, né? Hoje está muito mais fácil, mas mesmo estando mais fácil, a gente tem dificuldade de vir na igreja. Não, está um tempo chuvoso, mas você é de papel, se molhar vai rasgar, faz isso não. Se há uma área em que nós precisamos investir forte, é na nossa comunhão com Deus.
E é claro que podemos ter comunhão com Deus em casa. Mas a própria Bíblia diz assim, que não devemos ter o hábito de alguns, de abandonar a congregação. Então, amanhã, a partir das 8h30, a igreja estará aberta para oração. 9h, a classe de escola bíblica dominical. E à noite, o nosso culto geral. Venha para a EBD, venha. Eu disse na semana passada, volto a repetir, não consigo entender como um crente consegue ficar um ano inteiro sem ir na EBD. Essa tua saúde espiritual está meio difícil. Um ano inteiro sem a escola dominical. Não faz isso contigo, não. Eu já preguei aqui uma vez sobre Sansão. Sansão, ele trabalhava na autossabotagem. Se sabotava. Não se sabote. Invista no reino espiritual. Invista na tua comunhão com Deus. Que com certeza você vai crescer muito para a glória de Jesus. Amém, meus amados irmãos? Vamos ficar em pé. Vamos então ter uma palavra de oração. E os irmãos poderão ir em casa, debaixo da bênção, guardados pelo Senhor. Pai, obrigado. A Ti toda a glória, toda a honra e todo o louvor para sempre. Para os irmãos e irmãs que acompanharam a transmissão no Facebook, nós rogamos a Tua graça, a Tua bênção. Para aqueles que ainda vão assistir este culto, que o Senhor, assim como falou conosco aqui, fale de maneira poderosa com eles, para a glória do Teu nome. Abençoe Teu servo, pastor Israel, sua esposa, irmã Sandra, e o filho deles, o Seymour, Senhor. Que a Tua bênção se derrame sempre sobre eles, sobre cada um dos irmãos e irmãs aqui presentes. Eu quero Te pedir, Pai, hoje é o último sábado de janeiro deste ano de 2021. É o primeiro mês deste ano. Dá uma bênção especial para estes Teus filhos que estão aqui. Sim, Senhor, por favor, em nome de Jesus, realize um sonho que eles te pediram. Alguma coisa que eles estão desejando e colocaram diante de Ti, faça acontecer para a glória do Teu nome. Assim seja, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Faça assim as mãos, por bondade. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, a comunhão, a consolação e a orientação do Espírito Santo de Deus seja sobre sua vida, sobre cada família aqui representada e sobre todo o povo de Deus que está espalhado por toda a terra até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Junto dizemos com fé, amém. Vá em paz, bom descanso no nome de Jesus. Até amanhã de manhã.